Tem uma data muito importante nesse mês de julho. É o 8 de julho. Uma data importante politicamente, importante culturalmente e historicamente, uma data que mudou o destino da província de Sergipe del Rei. Então, eu queria conversar com dois jovens que são alunos do curso de História da Universidade Federal e que são também estagiários aqui no Instituto Histórico. Então, eu queria conversar de uma forma que qualquer pessoa entendesse o que é que aconteceu nesse 8 de julho, que é a nossa agenda maior e mais importante durante o mês de julho, aqui para o Instituto. Eu estou aqui com Milena e com Glauco, dois jovens estudantes de História, e aí nós vamos conversar um pouquinho por que essa data é importante. Para ela ser importante, o que foi que aconteceu, que fato é que aconteceu, não é? E qual é a consequência do fato. E aí a gente vai assim, como se fosse um novelo de história, desenrolando os pedaços para que as pessoas entendam por que é que essa data se chama de data maior da sergipanidade. Então, uma data, 8 de julho. Quem se oferece aí para falar? 8 de julho, né, marca ali, 1820, marca justamente a data em que Sergipe teve essa emancipação, né, da Bahia, que ele era uma província subalterna, né? Coitadinha da província de Sergipe, né? Era subalterno. Você já pensou o que é alguém ser subalterno no poder político? Quer dizer, não podia fazer nada sem a Bahia dizer faça. Não podia vender nada porque o lucro era para a Bahia. Então, era uma província realmente subordinada ao poder da província maior, que era como se chamava. Sergipe era como? Era a província de Sergipe del Rei. Então, a província era governada segundo as ordens do rei. Então, só ele teria, talvez, a autoridade para resolver alguma coisa, para melhorar a situação política, porque tinha outras províncias que eram mais independentes e a nossa, coitadinha, era subordinada. Conflitos acontecendo naquela época, né? Então a população sergipana já não aguentava mais a exploração que estava sofrendo em relação à Bahia. Exatamente. Então, graças a uma carta. Bom. Que é uma carta. Como é que uma carta muda o destino de uma província? Essa carta, né, foi enviada por Dom João VI ao Conde de Palma. Não, ele tinha uma patente, não é, do Exército Brasileiro, que era capitão-general, e, além disso, era o quê? Era governador da Bahia. Era o governador da Bahia. Então, tudo que a gente vendia, o nosso açuquinha, a província de Sergipe, até tem um professor que eu achei muito interessante, que ele disse que Sergipe, nesse período, era doce. Era doce porque a economia maior era o açúcar, depois vinha a mandioca, vinha o algodão, vinha o gado. Meu Deus do céu, quanta coisa a província tinha. Então, tudo isso era o imposto cobrado, não vinha para a gente. Ficava na Bahia, que era a quem Sergipe era subordinado. Agora veja uma coisa, o Conde de Palma recebe essa carta que é enviada. Não é uma pessoa comum que envia essa carta, né? Não é uma pessoa que, assim como a gente quando escreve para alguém contando os fatos que estão acontecendo no seu lugar, sem consequência. Não, essa carta tinha uma outra feição, né? Porque era de um poder maior para um outro poder também, que era quem governava a província chamada maior, já tinha esse nome de província maior, que era a Bahia. Então, tem uma professora
ela foi, até eu tive a satisfação de ter sido aluna dela, que é a professora Maria Tetes Nunes, que ela, num livrinho, aqui esse folheto que ela fez para as pessoas entenderem melhor por que é que a gente comemora o 8 de julho, né? Então, ela diz o teor dessa carta, escrita na época, com a linguagem de época, com a ortografia de época, tudo como era, e também com uma forma de dizer. Por exemplo, quando Dom João VI escreve, ele diz, primeiro, como se fosse assim, bom dia, como vai? Não. Então ele tem, vai a minha palavra de muito saudar, para depois agora aí entrar o assunto da carta. Quer dizer, é uma abertura de palavra, de missiva, porque a carta é uma comunicação, mas que dizia o seguinte: convido muito ao bom regime desse reino do Brasil e a prosperidade a que ele propõe elevá-lo, que a capitania de Sergipe del Rei tenha um governo independente da Bahia. E por bem isentá-la absolutamente, tem palavras muito fortes na carta, né? Isentá-la absolutamente da sujeição em que até agora tem estado do governo da Bahia, declarando independente para que os governantes dela a governem na forma praticada nas mais capitanias independentes, comunicando-se diretamente com a Secretaria de Estado competentes e podendo conceder, olha só a importância dessa carta, e podendo conceder sesmarias na forma das minhas reais ordens. E assina, ele não assina Dom João VI, ele assina o rei. Então todo mundo vai ter que atender a essa determinação. É uma carta de uma importância muito grande politicamente para a pequena e subordinada província de Sergipe. Então, ela é, ao meu ver, ela é uma resposta muito forte para as aspirações do povo todo que estava irritado com os abusos, não é? E com a falta de dinheiro, porque a economia se ressentia, porque tudo que produzia, o imposto ia para a Bahia, né? Agora então, mas é engraçado, vocês estão lembrados que tem duas cartas importantes na história da independência de Sergipe, da emancipação. Uma é do pai, Dom João VI. E a outra carta, qual é? A outra é do filho, né? Dom Pedro I, já no Império. 1800. Aí já estava no outro período que era o Império. Isso. Então é uma carta, a outra é chamada de Carta Régia, porque era do rei. E essa outra é chamada de Carta Imperial. E vamos ver se vocês se lembram quando foi que ela foi escrita. Ela foi escrita em 5 de dezembro de 1822. 22. Então, repara bem, então essa nossa emancipação política, ela pode ser comemorada até o próximo ano, contando também com 200 anos, porque duas cartas importantes alimentam essa emancipação política de Sergipe, né? Então, uma é em julho e a outra em dezembro. Mas então, por essa razão, é que nós estamos a celebrar esse acontecimento da emancipação política de Sergipe aqui no Instituto Histórico. Porque, na verdade, ele mudou essa carta, estas cartas, vamos dizer assim, mudaram a feição política da nossa província. E aí, eu acho que, louvando essa data e celebrando essa história, a gente tem um acontecimento que foi o primeiro, depois que a carta foi respeitada, né? Mas não foi assim fácil não, porque a Bahia se revoltou muito e teve muitas brigas, não é? Tanto é que até o nosso primeiro governante foi retirado. Quer dizer, a briga antes, durante e depois. Parecendo um remédio, né? Que a gente tem. Então, de que forma é que houve um louvor
quando se comemorou essa emancipação, a primeira comemoração? Cantando nessa liberdade através da voz de um poeta, das palavras de um poeta. E se era cantando, então tinha música. Tinha A música era de quem? A música Foi o Frade, quem fez o hino de Sergipe. E a música de Manuel Joaquim, né? Não, a música é do Frei Santa Cecília, que era filho de São Cristóvão. São Cristóvão era a capital da província, né? Então, ele estava ali já convidado para fazer o sermão do Te Deum, que era em homenagem à primeira comemoração que ia ser feita na província. Mas aí ficaram assim pensando, pô, tá faltando uma coisa, que é música. A música sempre foi uma arte louvatória em determinados momentos importantes, então faltava a música. E então foi encomendado ao Frade para fazer uma música, e aí entrou o aproveitamento de um poema, não é, que já existia, que era do professor Manuel Joaquim de Oliveira, também filho de São Cristóvão. Então veja que coisa bonita, quando duas artes, a literatura pela poesia e a música pelo Frei de Santa Cecília, e compondo uma obra, uma peça também, que a gente chama assim, uma peça em louvor a essa independência, a essa emancipação, que ficou conhecido como o hino sergipano. Então, o hino, quando foi cantado pela primeira vez, ele se tornou naturalmente o hino oficial da província, porque foi aprovado pela Assembleia Provincial. Então, aí já lhe dá um atestado de nascimento, né? uma certidão de idade, vamos dizer assim, de que o hino passou a representar simbolicamente aquela província. Mas aí, como era aproveitando um poema, a parte música não, mas o poema do professor Joaquim, então, vocês estão lembrados como é que esse poema abre, estimulando a alegria e o orgulho do sergipano? Alegrai-vos, sergipanos. E surge a amarela aurora. Não pode ter uma aurora mais bonita do que a pessoa ser dona da sua própria vontade, da sua própria vida, do que isso. Então, Glauco, me diga lá o que é que você acha que aconteceu depois que foi reafirmada, porque a Carta de Dom João VI foi depois confirmada por Dom Pedro II. Então, está livre a província para cuidar do seu próprio destino. E aí, que consequência teve? Realmente valeu a pena? Bom, a emancipação trouxe desenvolvimento às vilas da província de Sergipe. As vilas, e vocês dois se lembram que vilas eram essas? Não eram cidades, eram vilas. O Santo Antônio, né, de Almas, né, de Itabaiana. Ah, sim. Tinha também Nossa Senhora da Piedade de Lagarto. Ai, a Lagarto, fala de Lagarto da minha terra, então fica muito alegre, dela já está na lista da... Santa Luzia de Itaim. Sim. Tinha Santo Amaro das Brotas. Santo Amaro teve muita coisa importante que aconteceu depois em Santo Amaro, né? Teve Jeru. Também teve Propriar. Sim, que mais? E a Vila Nova de São Francisco, que hoje é Neópolis. Ah, sim, que hoje é Neópolis e que também contribuiu muito para a economia crescer da província. Mas tinha duas povoações, Tinha a Estância e Laranjeiras. Olha só que coincidência. Duas povoações que depois foram consideradas como vila, porque era uma escadinha de progresso, né? Então, Estância e Laranjeiras, coincidentemente, foram importantes a vida toda.
Você se lembra quando é que elas passaram para ser vila? 1931. Qual? Estância. A Estância foi primeiro. Isso, e Laranjeiras foi 1832. Então, mas repare como elas estão aproximadas no progresso e aproximadas porque se transformaram em vila e depois se transformaram em cidade. Então você veja uma coisa importante, essas duas cidades que foram povoações e que depois passaram a vila, depois foram reconhecidas como cidade, cada uma no seu tempo, mas quando foi pensado na mudança da capital, isso aí já muito tempo depois, elas duas também teve um foco de olhar sobre elas duas como as possíveis candidatas a abrigar a nova capital. Terminou Aracaju vencendo porque estava na área da Cotinguiba, que era a questão toda de exportação, de facilidade de exportação. Todos os estudiosos que focalizam isso, dizem que nesta época a província estava num crescimento muito grande, que a economia... Mas o que é que realmente provocou esse crescimento na província e por que foi que essa prosperidade econômica se estabeleceu, né? Através de que elementos? Bom, o açúcar, né, ele escorria nas tinas do engenho. Tinha o gado que animava os pastos. Sim, também interessante. Então, veja bem, você chamou a atenção da coisa maior, que era o açúcar, porque então tinha muitos engenhos moendo a cana e fabricando o açúcar. Isso aí deu ao Sergipe uma visibilidade a essa província, né? Glauco falou no gado. Realmente a pecuária foi e a gente fornecia para vários lugares também essa pecuária daqui, entendeu? Também tinha mandioca, né, que brotava nas terras. A terra era fértil para mandioca, e a mandioca a gente fazia farinha, e farinha alimenta todo mundo, porque a farinha se mistura com muita coisa, até hoje. Era produto de subsistência na época, né? Era de subsistência. E tem outra coisa, até hoje a gente usa com uma fartura muito grande a farinha, né, que nos angus até de criança muito pequena, com leite. A gente usa a farinha no pirão com carne do sol, no pirão com camarão, com tanta coisa que a gente... E a farinha está presente na nossa alimentação, desde esse tempo, né? Então, que mais outra coisa que foi responsável por esse... Bom, tinha as terras férteis de Massapê, né? Que nela nasciam. Sim, e uma das terras de Massapê mais importantes está aí, na Cotinguiba, que é Laranjeiras, né? Tanto é que ela sempre esteve à frente do tempo. Olha, dá pra gente pensar, Laranjeiras tinha teatro, Laranjeiras tinha vários sim, Laranjeiras tinha uma escola, já... Isso muito depois, mas é um sinal de como ela ia crescendo e se transformando. E aparecia então as coisas que marcam simbolicamente o crescimento cultural e econômico. Isso Laranjeiras teve. Demais. Os rios também, né, davam à terra a umidade que precisavam. É uma fartura de rios, né, que a gente tem. Tinha, por exemplo, o Rio Poxinto, o Piauí, o Vaza Barris, o Cotinguiba, o Japaratuba, o Ganhamoroba, o Siri e também o Rio Sergipe. Sim, porque antigamente se dizia que o Sergipe era chamado também de Cotinguiba, aqui, né? Depois aqui viu que era um outro rio, mas você vê que riqueza de água a gente tem, né? E agora você falou aí no Rio Japaratuba, eu me lembrei que a palavra Japaratuba, que deu nome à cidade, que era antes território de um cacique nosso, né? Dos nossos caciques. Então, rio de muitas voltas. À medida que ele tinha voltas, ele ia fertilizando as suas margens. É tão importante um rio, até isso aí que vocês também sabem, até o rio Nilo foi importantíssimo na cultura do Egito. Então, aqui os nossos rios foram também importantes porque eles umedeciam as suas margens. Além disso, também dá para beber, lavar,
implantar com as águas dos rios, né? Exatamente. Até hoje isso é usado quando você faz uma plantação, você faz até artificialmente, desvia a água do rio para poder fertilizar determinado espaço. Eu acho que vocês têm razão quando chamam a atenção, colocam em destaque esses focos de crescimento, porque eu me lembro também que a professora Tetes, ela dizia que a província estava em tanta prosperidade que exportava açúcar, aguardente, que era uma consequência da cana, né, porque também a cachaça é feita disso, exportava algodão, exportava farinha, né, carne, porque tinha a pecuária, então exportava também carne, couro, como uma consequência também, se matava o gado para alimentar, ficava o couro que era curtido e era usado para outros elementos, como sapato, etc. Fumo, e aí eu ponho em destaque, por exemplo, a cidade de Lagarto, né? Uma das vilas de Lagarto com a produção grande que era de fumo, e arroz. Já vai para onde? Para a área do São Francisco. Não é? Então, realmente, houve uma explosão, vamos dizer, com esses elementos todos produzidos e crescendo e tal. Mas eu acho que esse tempo todo que nos separa não é uma história morta, não é uma memória esquecida. Eu acho que ela representa uma história viva. Não sei se vocês acham isso, mas então, o que é que a gente pode fazer agora? Vamos relembrar esses fatos. Numa outra linha de trabalho, que não é essa conversa informal, nós convidamos o professor Samuel Albuquerque. O professor Samuel, ele é professor de História da universidade, professor com mestrado, doutorado, toda a sua formação. É também escritor, nós temos aqui alguns livros, aqui até do Instituto Histórico, que é colaboração dele, a escrita dele, alguns outros, esse daqui também, a Condessa. Então, veja bem, é uma pessoa com uma capacidade extraordinária de poder passar para as pessoas, complementando essa conversa informal que nós tivemos, entrar agora a um professor que vai falar sobre o 8 de julho, né? O 8 de julho, a nossa emancipação, e também tem outro fato que nos dá muito prazer de apresentá-lo, que ele era o ex-presidente daqui do Instituto Histórico, e foi das mãos dele que eu recebi a incumbência de presidir agora essa casa. Então, vamos escutar e ver o que o professor Samuel terá para dizer a todos nós. Realmente. Eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer imensamente. É sempre uma honra e uma felicidade falar para a Casa de Sergipe, mesmo que eu não esteja na Casa de Sergipe. As agruras impostas por essa pandemia nos afastam dos lugares e das pessoas com as quais gostamos de conviver, nos lugares onde gostamos de estar, mas acredito que essas iniciativas, como essa sessão solene remota promovida pela Casa de Sergipe, acabam minorando um pouco das agruras dessa pandemia, das dificuldades, das tristezas da pandemia, que são tantas e que se avolumam cada vez mais. Então, eu quero iniciar cumprimentando todos os sócios do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, todos os amigos do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, a partir dessa figura tão respeitada e tão querida por todos nós, que é a presidente Aglaé Dávila Fontes, nossa querida Aglaé, que preside o nosso Instituto. Enfim, é uma honra e uma felicidade, como eu disse, estar aqui nesta tarde, falando nesta sessão solene comemorativa da emancipação política de Sergipe, feita todos os anos religiosamente por nosso Instituto. E eu espero, que nós tenhamos uma conversa cheia de entusiasmo, que possa levar algum alento para os que fazem a Casa de Sergipe, ou os que admiram ou convivem de alguma forma com a Casa de Sergipe,
nesse momento tão difícil para todos nós. Né? Começo me solidarizando, né, com as vítimas e com os familiares das vítimas dessa pandemia terrível que já ceifou mais de 500 mil de brasileiros, 500 mil de vidas brasileiras. É tudo muito triste, mas nós temos que seguir adiante com fé e contando com a esperança de que tudo isso passe. Né? Bem, eu preparei, quando o meu querido Luiz Fernando Ribeiro Sotelo, que é secretário-geral do Instituto, né, uma figura muito querida por todos nós, me questionou sobre o título que eu daria a esta fala, a esta palestra. Pensei um pouco e encaminhei uma sugestão e ele aprovou. Né? Então eu intitulei essa fala de Prenúncios do Áureo Jucundo Dia dos Sergipanos. Prenúncio do Áureo Jucundo Dia dos Sergipanos. É uma referência ao nosso hino, né? Áureo Jucundo Dia. Então eu trouxe isso para o título da palestra, né? Prenúncios do Áureo Jucundo Dia dos Sergipanos. Leituras do 8 de julho de 1820. Né? Então, antes de ir ao texto, eu não pretendo tornar isso cansativo, mas eu preciso fazer uma breve explicação sobre essa proposta. Né? Muito recentemente mesmo, eu escrevi um longo artigo, ainda inédito, mas lido em primeira mão pelo já mencionado amigo Luiz Fernando Ribeiro Sotelo. Nesse texto, eu faço um balanço da historiografia sobre a emancipação política de Sergipe, notadamente sobre as causas do 8 de julho. Né? E para esta tradicional sessão solene do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, adaptada, claro, às limitações impostas por esse contexto pandêmico, realizando, portanto, essa sessão de forma online e com tempo restrito, eu tive que fazer um recorte nesse trabalho mais amplo, nesse trabalho maior, nesse artigo completo, limitando-me dessa forma entre os autores sobre os quais me debrucei aos já falecidos, a saber, Felisbelo Freire e Maria Tetz Nunes. Então, se no trabalho completo, no artigo completo, eu reviso, eu faço uma análise, eu faço um balanço do conjunto da historiografia sergipana que se debruçou sobre esse tema, sobre o tema da emancipação política de Sergipe, de Felisbelo Freire, em 1891, a Edna Matos Antônio, em 2012. Neste recorte que eu fiz para essa apresentação, para não torná-la cansativa e extrapolar o tempo, eu irei me limitar à análise que fiz dos historiadores já falecidos, mas tão presentes, tão vivos para nós, já que Felisbelo, Tetz e tantos outros que já partiram, são tão presentes em nossas vidas, já que somos historiadores e estamos sempre voltando a esses textos clássicos. Pois bem, vamos ao texto. Vou fazer alguns intervalos para não ficar cansativo. Paço Real, Rio de Janeiro, 8 de julho de 1820. Dom João VI, rei de Portugal, Brasil e Algarves, assina a Carta Régia que torna a capitania de Sergipe independente da capitania da Bahia. O que motivou esse ato régio? Quais as causas da independência de Sergipe em 1820? O que explica o 8 de julho, essa data magna, esse áureo jucundo dia dos sergipanos? Eu busquei responder a essas questões. A historiografia sergipana, a nossa historiografia, produziu importantíssimas leituras sobre o 8 de julho que buscam responder a essas questões postas. De Felisbelo Freire, como eu já mencionei, com sua fundadora História de Sergipe, surgida em 1891, aos historiadores de hoje, algumas iniciativas se notabilizaram no estudo da emancipação política de Sergipe. Através dessas interpretações, dessas leituras do nosso processo de emancipação política, nós concluímos que desde princípios do século XIX, com a transladação da corte portuguesa para a colônia americana,
os processos de independência do Brasil e de Sergipe se entrelaçaram. E, conforme Feliz Belo Freire, o 8 de julho ele resultou de uma espécie de preito de gratidão de Dom João VI aos fiéis súditos sergipanos que, em 1817, contribuíram sobremaneira para debelar a Revolução Pernambucana. Então, na verdade, para Feliz Belo, a gratidão do rei teria beneficiado os súditos de Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte, elevadas à condição de capitanias independentes em ações que constituem, nas palavras de Feliz Belo, prova de reconhecimento do soberano pelos serviços prestados ante a Revolução de 1817, prestando importante contingente à vitória do Partido Realista contra os ilustres democratas que quiseram fundar o governo republicano. Interrompo aqui a citação. Então, nessa leitura clássica, e tão difundida, feita por Feliz Belo Freire, nessa primeira interpretação da nossa emancipação política, das causas do 8 de julho, Feliz Belo Freire relaciona o ato régio com um preito de gratidão, relaciona com a Revolução Pernambucana de 1817, lembra como um preito de gratidão do monarca, do soberano, do rei Dom João VI, o apoio dado na causa contra-revolucionária, no sufocamento da Revolução Pernambucana de 1817 pelos súditos de Sergipe. Então, como recompensa por essa lealdade, por esse apoio, os fiéis súditos da capitania de Sergipe recebem essa dádiva da elevação da capitania ao status de capitania autônoma independente da Bahia. Temos com Feliz Belo uma leitura clássica da independência de Sergipe, como eu disse, que muito ecoou e felizmente se complexificou, sobretudo a partir dos anos 90 do século XX, com a publicação de trabalhos da lavra de historiadores como Maria Tetz Nunes, Ibari Dantas e Edna Matos Antônio. Este trabalho, como eu disse, ele buscou estudar essas interpretações da independência de Sergipe, legadas desde Feliz Belo Freire até os historiadores atuais. Mas, nesse recorte que eu fiz, eu vou me deter a Feliz Belo e a Tetz. Homem de seu tempo, intelectual do entre séculos, o peso do evolucionismo e do engajamento político sobre a historiografia híbrida produzida por Feliz Belo já foi estudada. Então, Feliz Belo Freire, esse intelectual do entre séculos, desse período transitório entre os séculos XIX e XX, muitíssimo influenciado pela filosofia evolucionista, pelo spencerianismo, e, além disso, o próprio engajamento político dele no movimento republicano, enquanto um republicano histórico, deu uma característica muito peculiar à historiografia produzida por ele. Mas isso já foi devidamente estudado pelo professor Francisco José Alves em sua tese que virou livro, A Rede dos Conceitos, publicada em 2010, pela editora UFES, em parceria com a Fundação Oviedo Teixeira, e muito recentemente uma obra que eu vou lançar, já está pronta, já saiu do forno, e que vamos lançar no próximo dia 15 de julho, num evento promovido pela Casa de Sergipe, que é o Congresso dos Institutos Históricos e Geográficos, dos Institutos Históricos do Nordeste. Então, é um livro chamado Feliz Belo, Tetz e Ibari, publicado pela editora UFES, com apoio da Lei Aldir Blanc, inclusive. Então, essas peculiaridades da obra de Feliz Belo já não são novidades, já foram estudadas pelo professor Francisco, já foram divulgadas por mim na imprensa e agora reunidas nesse meu novo livro. O evolucionismo foi a teoria utilizada por Feliz Belo para interpretar a Revolução Pernambucana de 1817 e seus desdobramentos em Sergipe. O historiador, dessa forma, põe-nos diante de um confronto entre civilização e barbárie, dois conceitos que são muito caros ao pensamento evolucionista. Pernambuco é representado como um enclave, um farol da civilização em um Brasil da barbárie. Evidentemente, Feliz Belo associa república à civilização e monarquia à barbárie. Já mencionei aqui não só o evolucionismo de Feliz Belo, mas
né, o próprio engajamento político dele no movimento republicano. Então, evidentemente, ele associa república à civilização e monarquia à barbárie. Daí ele ler Pernambuco como esse enclave de civilização em um Brasil bárbaro. Na leitura de Feliz Belo, Sergipe constitui uma capitania semibárbara, espiritualmente e intelectualmente atrofiada, dominada pelas paixões, pela violência e pelos desmandos aristocráticos. Os espíritos sergipanos não estavam prontos para acolher as ideias superiores da Revolução de 1817. Ao contrário, ele nos explica, reagiram violentamente contra essas ideias, apoiando e tomando parte na reação realenga. Na capitania de Sergipe, em princípios do século XIX, cito Feliz Belo, as forças civilizadoras parece que se tornaram impotentes para corrigir o estado político, intelectual e moral daquela sociedade, diz-nos Feliz Belo. Similarmente, em outro momento do texto, mais adiante, ele afirma: os habitantes de Sergipe, no começo do século XIX, entregues às paixões dos dominadores, haviam de prestar-lhes obediência passiva, porque apelar aos representantes da justiça era apelar em vão. Não passavam de instrumentos desses mesmos dominadores. Feliz Belo ele desenvolve melhor esse argumento, né, e afirma que essa barbárie enraizada em Sergipe não permitia a germinação dessas ideias libertárias oriundas de Pernambuco. No longo caminho da barbárie à civilização, na verdade, Sergipe estava, como dizemos popularmente, comendo poeira de Pernambuco. Vou citar novamente Feliz Belo aqui para que nós tenhamos ideia disso que eu estou falando, dessa leitura que ele faz. Ele diz, lá na página 212 da primeira edição do livro: compreende-se perfeitamente que um meio social cujo móvel dominante era o capricho de um régimen, que vencia até princípios da justiça, não poderia facilmente corrigir-se para, poucos anos depois, referindo-se a 1817, tornar-se um terreno onde pudessem germinar os princípios de liberdade levado pelos revolucionários de Pernambuco. Fim da citação, né? Tal descompasso entre os povos das capitanias vizinhas seria explicado pela descurada instrução pública, resultando no atraso mental e moral da capitania de Sergipe, o que inviabilizou a adesão dos sergipanos aos revolucionários de 1817. Ou seja, para Feliz Belo, os sergipanos eram ignorantes, né, pouco instruídos e não tinham, não estavam aptos a absorver aquelas ideias libertárias e evoluídas propostas por esses homens civilizados de Pernambuco. Eu poderia aqui citar eu cito no texto uma série de momentos, de passos da obra de Feliz Belo, onde isto que eu estou resumindo fica muito evidente, mas eu não quero cansar os ouvintes, né, as pessoas que irão assistir esse vídeo. Então, dito isto da obra de Feliz Belo, essa leitura tão peculiar, essa leitura movida pela lente interpretativa que ele utiliza, que é o spencerianismo, o evolucionismo, sobretudo esses conceitos de civilização e barbárie, movido pelo próprio engajamento político dele no movimento republicano, endeusando a iniciativa pernambucana, menosprezando o estado de evolução da capitania de Sergipe, buscando nesse estado quase bárbaro ou semi-bárbaro a justificativa para não ter ecoado, para não ter sido bem acolhida, para não terem sido bem acolhidas em Sergipe essas ideias revolucionárias de Pernambuco. Pois bem, como eu disse, é uma interpretação clássica que ecoa, eu sempre costumo dizer que Feliz Belo é um autor tão importante para todos nós, que nós devemos lê-lo com os dois olhos bem arregalados para não nos deixar envolver na narrativa tão bem elaborada, tão convincente de Feliz Belo. E, evidentemente, essa leitura que ele faz vai ecoar nas gerações seguintes de historiadores. Então, não é raro, muito pelo contrário, é quase regra, que essa leitura que ele faz, associando a emancipação política de Sergipe, 8 de julho de 1820, à Revolução Pernambucana de 1817,
uma benesse concedida pelo rei, graças ao apoio dado pelos fiéis súditos de Sergipe, essa leitura vai ecoar. Tétis é a primeira a se emancipar de Feliz Belo, diríamos assim, né? Eu sempre aplaudo muito as iniciativas da grande Tétis, porque ela ousou, né, fugir à regra e buscar uma nova explicação, uma nova leitura para o 8 de julho, diferente da de Feliz Belo, que já era tão influente. E ela o faz a partir de 96, a partir de meados da década de 90, quando lança o seu Sergipe Colonial 2 e retoma essa discussão posteriormente, quando lança em 2000 o Sergipe Provincial 1. Né? Então vamos a Tétis. Se a chave explicativa para o 8 de julho em Feliz Belo Freire é a política, em Maria Tétis Nunes é a economia. Diferença que diz muito sobre a historiografia produzida pelos dois. Né? Ele, como já assinalei, um político do entre séculos rebelado contra a monarquia. Ela, como vou mencionar agora, um intelectual da segunda metade do século XX, de formação marxista, com passagem inclusive pelo ISEB, um reduto marxista no Rio de Janeiro de meados do século XX, né? O Instituto Superior de Estudos Brasileiros, onde ela entra em contato com a nata do pensamento marxista brasileiro, inclusive com o Nelson Werneck Sodré. Aliás, as duas epígrafes que abrem o Sergipe Provincial 1, livro em que Tétis aborda o nosso processo de emancipação política, indicam claramente sua filiação teórico-metodológica. Se Feliz Belo é um evolucionista, Tétis é uma marxista. Portanto, a lente interpretativa que ela usa para ler o processo histórico sergipano, notadamente a emancipação política e as causas do 8 de julho, é uma outra lente. Uma lente que tem como motor a leitura econômica da sociedade. De que forma as transformações na base econômica vão direcionar, né, o processo histórico. É o famoso materialismo histórico e dialético. Bem, o ideólogo marxista russo, Georgy Valentinov-Plekhanov, ou simplesmente Plekhanov, foi transcrito, né, desse ideólogo, foi transcrito um excerto de suas reflexões sobre a história, né, que, divulgando o materialismo histórico, afirma, né, que a organização de qualquer sociedade é determinada pelo estado de suas forças produtivas. Então, já nas epígrafes, nos elementos pré-textuais, Tétis entrega o ouro. Né? Ela indica quem são os seus referenciais teóricos. O primeiro deles é o Plekhanov, né, esse ideólogo marxista russo. Adiante, ela retoma o pensamento dele e diz que vai ler o nosso processo histórico a partir de Plekhanov, e o faz. É importante que se diga. Né? Por mais que em determinados pontos da obra de Tétis ela tenha uma recaída positivista, mas a leitura que ela faz do processo de independência de Sergipe, inegavelmente, é uma leitura marxista. E não, por mais que, mesmo aqueles que leem Tétis com a maior má vontade do mundo, não podem negar, né, que, usando das lentes marxistas, notadamente de Plekhanov e de Nelson Werneck Sodré, ela faz uma leitura, né, notadamente marxista, visivelmente marxista, do nosso processo de emancipação política. Já falei do Nelson Werneck Sodré, ela usa basicamente a obra História Militar do Brasil, né, e a cita. Ela também dialoga com Lukács, né, outro conhecido intérprete do materialismo histórico. Né, ela recorre a Lukács para interpretar esse processo histórico sergipano, sobretudo ao conceito de totalidade, buscando interpretar a independência de Sergipe em um contexto mais amplo da independência do Brasil e até dos movimentos que ocorriam no Ocidente, né, do final do século XVIII e início do século XIX. É na companhia de Lukács, inclusive, que Tétis abre o primeiro capítulo da obra, aquele que especialmente nos interessa, onde ela aborda a independência da capitania de Sergipe. Né? E relacionando sempre esse processo com o processo de independência do Brasil. O fato histórico-político sergipano foi situado por Tétis em uma totalidade ampla de fatos,
mas foi lido com o desdobramento de transformações na economia local, né? Então é um evento, né, histórico-político, mas que ela lê a partir, né, a chave explicativa dela é a economia, as transformações da base econômica, né, nas forças produtivas sergipanas. Em outras palavras, o 8 de julho em Tétis está claramente relacionado às mudanças na base econômica da capitania de Sergipe, e obscuramente, né, relacionados à totalidade de fatos de natureza política. Ela diz, né, literalmente o seguinte: em 1724, os engenhos da capitania de Sergipe eram 24. Em 1798, somavam 140. E sempre ela dá esses dados remetendo às fontes, aos testemunhos de onde extrai esses dados. Nisso, né, eu ouso dizer que supera Felisbelo. Em vários momentos do texto de Felisbelo, nós ficamos curiosos, né, nós carecemos de informações, né, das fontes das quais ele extrai alguns dados postos em sua narrativa. Em Tétis, esse problema é muito menor, infinitamente menor, ok? Ela foi muito mais cuidadosa ao referenciar as fontes, os testemunhos de época. Então ela segue. Em 1824 já eram 232, em 1840 somavam 344. Então ela vai mostrar que, desde as últimas décadas do século XVIII, o período que antecede o 8 de julho de 1820, o período que antecede a independência de Sergipe, houve um significativo, um estrondoso, na verdade, crescimento de engenhos, ou seja, uma ampliação grande, um fomento gigantesco na agroindústria açucareira, que, portanto, foi a locomotiva, o motor do nosso processo de emancipação política. A emancipação econômica em relação à Bahia, né, promovendo a emancipação política, diríamos assim. Claro que ela não ignora outras atividades produtivas, né? Então ela mostra claramente como a pecuária, ela não desaparece, ela apenas se desloca para o agreste, para o sertão, e outros produtos que concorriam para o desenvolvimento sergipano, como a aguardente, o algodão, a farinha de mandioca, o tucu de rama, o fiado, a carne, a sola, o fumo, o arroz, e por aí vai, né? Mas mostrando essa primazia do açúcar, enquanto, né, o elemento definidor desse processo de emancipação política. A gente chega ao final do capítulo quase aplaudindo o açúcar e elegendo o grande herói da emancipação política de Sergipe. Quem é o nosso herói da emancipação política? O açúcar, né? Tétis assim resume as causas do 8 de julho. O ato real vinha ao encontro da prosperidade econômica, estou citando Tétis, né? Oi? Repete a partezinha que o senhor fala que a gente chega ao final do capítulo, porque ele deu um trabalho aqui e travou o vídeo também, tá? Tudo bem. Então, eu estava dizendo que a gente chega ao final do capítulo, ao final da leitura que Tétis faz do nosso processo de emancipação política, quase aplaudindo o açúcar e elegendo o herói de Sergipe, o herói da nossa emancipação. Ok? Então, o que motivou a nossa independência? O açúcar é o nosso herói. Né? Então, essa é, claro, uma forma simbólica, né? uma leitura muito particular que eu faço desse capítulo, fazendo, claro, uso de figuras de linguagem. Bom, mas, em suma, o que é que ela conclui sobre o 8 de julho? Né? De que forma ela resume seu pensamento? Que o ato real, né, a Carta Régia de 8 de julho, vinha ao encontro da prosperidade econômica que na capitania de Sergipe ocorria a partir de fins do século XVIII, decorrente principalmente da grande expansão dos canaviais pelos vales férteis de Massapê dos rios Sergipe, Cotiriba, Vagabarris, Piauí, Real e Japaratuba. Ponto. Né? Ou seja, o que esteve por trás, o que moveu a nossa emancipação política e levou ao 8 de julho foi o desenvolvimento amplo da agroindústria açucareira. De forma telegráfica, a autora ela indicou um argumento que seria desenvolvido décadas mais tarde por Edna Matos Antônio em sua tese livro
A Independência do Solo que Habitamos, publicado em 2012. E nesse sentido, Tétz ela diz que o 8 de julho também se enquadrava em uma reforma político-administrativa do governo lusitano, que buscava realizar essa reforma para atender problemas territoriais que iam surgindo na administração do reino e também para dinamizar a economia. Então, Tétz indica, sim, que existia essa reforma administrativa, no sentido de otimizar a produção, de ampliar o poderio régio nas capitanias, mas quem desenvolve bem esse argumento, a contento, é Edna Matos, né, na sua tese que virou livro, publicado em 2012. Em suma, ao contrário de Feliz Belo, Tétz não relaciona o 8 de julho de 1820 com a Revolução Pernambucana de 1817. Para ela, as transformações na economia, notadamente o desenvolvimento do açúcar, determinaram o desenlace político entre Sergipe e Bahia. Tétz traz uma novidade. Ela fala da Revolução Pernambucana sem relacionar com a nossa emancipação política, né? E a grande novidade que ela traz nessa leitura da Revolução Pernambucana é exatamente mostrar como o apoio, né, de Sergipe à contra-revolução, a Dom João VI, né, para combater, para sufocar a Revolução Pernambucana, foi um apoio das elites e não do povo sergipano. Ela, inclusive, mostra, a partir de documentos que ela garimpa em acervos sergipanos, baianos e fluminenses, como o povo de Sergipe reagiu, né, como é que eu diria, quando eles eram convocados, né, para engrossar as fileiras das tropas contra-revolucionárias, como eles buscavam fugir a essa reação organizada na Bahia, mas contando com o apoio de Sergipe, para sufocar a Revolução Pernambucana de 1817. Né? Então, foi um movimento de apoio, mas um apoio por parte das elites sergipanas que estavam muito atreladas às elites baianas, por vínculos de parentesco ou por vínculos econômicos, financeiros. Né? Não foi o povo sergipano, efetivamente, como Feliz Belo sugere. Então, Feliz Belo, né, atribui o não apoio de Sergipe à Revolução Pernambucana, o apoio de Sergipe à repressão, de grosso modo, a ignorância do sergipano. Tétz mostra que não foi isso. Que a elite sergipana, movida por interesses econômicos e até familiares, atrela-se aos interesses da Bahia e à contra-revolução arquitetada na Bahia. Porém, o povo mesmo de Sergipe não tinha nenhum interesse arraigado, não tinha essa fidelidade arraigada, né, de forma suficiente para motivá-la a engrossar as fileiras das tropas que iriam combater, né, e sufocar a Revolução Pernambucana. Então, de certa forma, ela amplia a leitura de Feliz Belo. Ela mostra, inclusive, a partir da documentação que arrola, como até as igrejas foram invadidas para capturar jovens, né, que foram recrutados para as forças que combateriam os revolucionários de Pernambuco. Né? Eu sou professor de História de Sergipe em Laranjeiras, né, e sempre digo, então vendo aí a igreja da Comandaroba, né, as autoridades invadem a igreja da Comandaroba para capturar os jovens laranjeirenses que não queriam combater os revolucionários pernambucanos. E quem nos diz isso é Tétz, quem nos revela isso é a boa e velha Tétz. E para encerrar, como eu disse, eu prometi que não me alongaria muito, né, o que nós podemos concluir a partir do cotejo, né, o que é que nós podemos concluir a partir desse cotejo, desse controle, dessas distintas leituras das causas do 8 de julho de 1820, né? Que essas leituras não são excludentes. A interpretação de Feliz Belo não exclui a interpretação de Tétz. Uma não nega a outra. São leituras distintas, produzidas em momentos distintos da historiografia sergipana, né, conforme preocupações, né, e teorias em voga em cada momento. Cada história é filha do seu tempo.
né? A história é filha do seu tempo. Então, nós temos aí um exemplo claro de como, né, as causas do 8 de julho foram lidas no final do século XIX por Félix Belo e foram lidas por Tetz, né, no final da década de 90 do século XX. Eu penso que essas distintas leituras, essas distintas interpretações das causas do 8 de julho, elas ampliam nossa compreensão do processo. Uma não nega a outra, elas ampliam nossa compreensão e aproximam-nos de uma possível verdade. Assim, promovendo esse controle entre as principais leituras da historiografia sergipana, eu, professor, discutindo com meus alunos e partilhando essas discussões aqui com vocês, com muita felicidade, eu posso concluir o seguinte, que atentos aos progressos materiais, para utilizar um termo muito próprio a Tetz, atentos aos progressos materiais da pequena capitania de Sergipe, com o amplo desenvolvimento da economia açucareira, as autoridades do Reino Unido, de Portugal, do Brasil e do Algarves planejavam contemplar a capitania de Sergipe, emancipando-a da Bahia, no contexto dessa reforma administrativa, que já vinha sendo pensada e que foi, de certa forma, posta em prática, sob os influxos da Revolução Pernambucana. Então, tudo se atrela, tudo contribui para entender as causas do 8 de julho. Se desde o final do século XVIII, a economia sergipana ganha uma nova dinâmica, se torna uma economia de exportação com amplo desenvolvimento da agroindústria açucareira, se nós deixamos de ser uma capitania economicamente menor, voltada para o abastecimento do mercado interno, e passamos para essa outra esfera da economia, que era a economia de exportação, isso desde o final do século XVIII, e temos aí uma explicação econômica dessa emancipação, Félix Belo também mostra que as questões políticas podem estar, devem ser utilizadas para entender esse processo, já que Sergipe se mostrou se posiciona ao lado da monarquia lusitana e contrária a movimentos rebeldes, a movimentos que ameaçavam os interesses dessa monarquia, oriundos de uma capitania e depois província que começa a ter esse rubro veio, como diz Evaldo Cabral de Melo, revolucionário, a pedra no sapato da monarquia, que passa a ser Pernambuco. Então, as coisas se juntam, essas leituras distintas, elas confluem para que nós possamos entender melhor esse processo de emancipação política. E eu quero encerrar dizendo que, apesar dessa nuvem negra que se estabeleceu no mundo, no Brasil e em Sergipe, em pleno ano do bicentenário, então, nosso bicentenário foi frustrado pela pandemia, não conseguimos celebrar a contento, todos nós ficamos frustrados com isso, mas penso que ainda dá tempo de fazer isso. Estamos fazendo com uma iniciativa como esta, mas é preciso lembrar que se o 8 de julho de 1820, se a nossa emancipação tem como data magna o 8 de julho de 1820, ela foi confirmada por Dom Pedro I em 5 de dezembro de 1822. Então, nós podemos aí ampliar o nosso calendário festivo até o ano que vem, até o final do ano que vem, sem esquecer o 8 de julho e pensando nesse processo que é um processo longo e cheio de reveses. Nós sabemos que a emancipação política de Sergipe não se conclui no 8 de julho de 1820, é um processo, como eu disse, cheio de reveses e que só se confirma efetivamente no bojo da própria consolidação da independência do Brasil com Dom Pedro I. Então, nós podemos estender essas comemorações por mais um ano, sem prejuízo à verdade histórica, aos fatos históricos. Então, é isso que eu tenho para dizer. Eu espero contribuir de alguma forma com a nossa Casa de Sergipe e dizer que é sempre uma felicidade imensa voltar a esta casa e estar perto dos amigos. O Instituto foi a maior das experiências que eu tive até hoje. Foi o lugar que mais me enriqueceu pelas
não só pelo acervo com o qual eu tive acesso, mas sobretudo pelas pessoas com as quais convivi e que convivo com muita honra e com muita alegria. Então, quero agradecer, em nome do Instituto Histórico, essa participação especial do professor Samuel Albuquerque e também agradecer a meus 2 jovens que animaram essa conversa com as suas falas, com as suas esperanças, e não só os 2 que estão falando aqui, mas também o que está fazendo a filmagem, que é o Júlio César. Então, os 3 universitários que colaboraram para que essa conversa pudesse ir a público e pudesse atingir outras pessoas. Então, essa emancipação política de Sergipe fica em destaque toda vez que a história é narrada, é revisitada, é analisada, é até mesmo criticada, porque a crítica também faz nascer muitos elementos importantes no julgamento que a gente possa ter dos fatos acontecidos. Então, quero agradecer a presença de todos, a presença também dos senhores que estiveram assistindo e quero louvar mais uma vez a ousadia da nossa província tão pequenina e subalterna ter tido a coragem de levantar a sua voz e conseguir convencer o Dom João VI da época de que ela precisava de ter a sua emancipação política. E isso justifica o hino que o Frei Santa Cecília compôs e o professor Joaquim lhe deu o poema, que diz com ênfase para que todo sergipano aprenda, que é o quê? Alegrai-vos, sergipanos. Eis que surge a mais bela aurora, que é a independência de Sergipe. Obrigada. Música